Seja muito bem-vindo a esse programa que foi feito para você. A gente está muito feliz de receber você aqui, seja da primeira vez ou que você já acompanha a gente. E hoje a gente tem um episódio muito importante, com uma convidada que já esteve aqui com a gente e que a gente quis trazer com muito carinho para trazer um assunto que é vital para nossa vida relacional e para nossa saúde emocional. Seja muito bem-vindo, Guadalupe, se apresente mais uma vez. Olá, Ana. É um enorme prazer estar aqui novamente com todos vocês aí que estão nos ouvindo. E você trouxe aqui esse convite e eu abracei. Por quê? Porque eu amo estar em um lugar em que estou passando conhecimento para as pessoas e vejo que você tem muita credibilidade, você leva muito a sério o crescimento pessoal, você leva muito a sério essa questão de que algo que está levando sofrimento para o ser humano. Então, nós vamos aqui nesse encontro de hoje falar sobre esses temas, que está relacionado ao ser humano, relacionamentos, tá? Exato. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com a gente, talvez faz a gente levar bagagens para a vida toda, que é as rupturas das relações. Fins de relacionamento. O que a gente está vendo hoje nos dias de hoje? As dificuldades para se separar de um casamento, de um relacionamento, o porquê, o que está levando as mulheres, os homens, a se manterem dentro de relações que não fazem eles felizes ou a não conseguir sair. Esses términos de idas e vindas, né, Guadalupe, que as pessoas estão com dificuldade de se desvincular de seus parceiros e elas não sabem por quê. Ana, que profundidade você está trazendo aqui. Porque quando a gente fala de término de relacionamento, a gente pensa na cultura, certo? A nossa cultura ocidental. A gente pensa nas minhas crenças, nas suas crenças, nos nossos valores. A gente pensa nisso também, ou seja, aquilo que eu trago de referência dos meus responsáveis, dos meus pais, dos meus educadores, aquilo torna referência para mim. Então, quando você fala de término, você está falando algo que não é muito confortável de ouvir, em que as pessoas elas precisam entender que términos são necessários, fechamento de ciclos são necessários, mesmo causando dores. E é isso aí que nós vamos sim aprofundar hoje, né? Verdade. Vou trazer inclusive um caso aqui muito comum, assim, eu conheço muitas histórias de mulheres que se relacionam com pessoas com poder aquisitivo mais alto. E aí, ou namoradas ou esposas, elas mantêm uma relação por um bom tempo e na hora de terminar, é aquele medo de voltar para uma realidade que elas não querem mais viver, é um apego com uma realidade que elas se adaptaram, e realmente é maravilhoso. Como não ser sedutor? Você poder ir a vários restaurantes maravilhosos, viajar para lugares que você nunca foi, vestir, comer coisas que você nunca teve, começar a ter uma vida muito confortável, muito agradável, que muitas vezes te traz aplausos, né, Sim, sim. carinho, e de repente você precisa terminar uma relação com alguém que talvez não te faça feliz e acabar com tudo isso também. E a gente, sem hipocrisia nenhuma, é de fato difícil. É de fato difícil porque muitas vezes as pessoas se afirmam através disso, não é? Por que, Guadalupe, que essas mulheres se prendem a essas coisas e a essas relações? Isso de alguma forma tá em linhas gerais, tá muito relacionado com lá no início desse relacionamento. No início desse relacionamento, eu fui vislumbrada, eu fui encantada, né, com essas questões que você trouxe aí do capitalismo, de viagens, de luxos, e de alguma forma o meu cérebro, ele foi se tornando dependente. Sim, porque a neurociência ela fala muito sobre isso, ela fala que aquilo que me dá prazer vai aos poucos, sem você nem perceber, tornando você um dependente. Sim, como um dependente químico mesmo. Tem uma área no cérebro chamada sistema límbico. E é lá que as suas emoções são ativadas, as boas emoções, em situações de recompensa. Então veja bem, a pessoa está lá oferecendo um conforto, um luxo a você. Você está ali percebendo que nós estamos vivendo em um mundo capitalista, em que tudo gira em volta do dinheiro. Então, de alguma forma, aquilo está sendo benéfico para mim. E eu vou vivendo aquele relacionamento. E isso está muito relacionado também com o status das redes sociais.
Veja, eu vou para as redes sociais mostrar que de alguma forma eu estou viajando, eu estou fazendo harmonização, Eu tenho poder. eu tenho poder, eu tenho status. E isso chega em um momento no nosso cérebro que chega em um estágio em que você já está tão envolvido e já dependente daquilo, em que você não parou para pensar. Eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso, eu preciso desenvolver a minha comunicação, eu preciso fazer psicoterapia. Não, você estava tão confortável naquela situação, naquele conforto mesmo, de viagens, de luxos, e que você não parou e pensou em um futuro próximo. E essa relação que muitas vezes é desejada, não só por mulheres, homens também, né, de ter um status, de repente, né, subir de status, que na verdade o que não é nosso é uma grande ilusão, né. Eu sempre falo muito isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja quando não é nosso. Porque é maravilhoso sim, a gente ter um bom encontro, um relacionamento que proporciona muitas coisas, mas é perigoso, porque além de nos tornar dependente, ele engana a gente de que aquilo é nosso. E isso, Ana, você fala uma coisa muito interessante, que é essa palavra ilusão. Ilusão é tudo que o nosso cérebro busca quando você fala em idealizar. Olha o ideal, de buscar o ideal, vem de idealização. Então, se de alguma forma eu estou me preenchendo, me satisfazendo de coisas externas, como você mesma foi feliz em dizer, coisas do outro, eu vou ficar dependente do outro. Se torna uma prisão, É uma né. O prisão. que parecia ser a liberdade e o poder, na verdade, foi um grande convite para entrar dentro de uma cadeia e de uma prisão onde você tem grande dificuldade e dor para se libertar. Sim, porque um dia a conta chega. Esse é o grande problema. A conta vai chegar porque a outra pessoa que está te proporcionando essa ilusão, ela vai te cobrar. Ela vai te cobrar como? Você não vai ter opinião, você não vai ter posicionamento, você vai ter que fazer o que a outra pessoa quer para agradar ela. Você vai ter que, por exemplo, ter relações íntimas, mesmo sem gostar, porque você tá em uma relação que você se submeteu. Então, quando eu vou buscar aquilo que de fato me preenche e que é meu e ninguém tira, aí sim, eu não vou ficar em uma prisão à mercê de luxos, né, e ofertas aí relacionadas ao capitalismo. E aí a gente entra numa outra vertente que também acontece muito, que é comum, principalmente no meio das mulheres, e a gente vai falar sobre isso e o porquê disso, que a mulher busca um homem provedor. Não todas, porque muitas mulheres já entenderam ou então buscaram instintivamente por isso. Mas muitas mulheres entendem que elas precisam de um homem provedor e que faz parte da origem da busca. Por quê? Ana, isso é perigosíssimo. Isso é grave que você está trazendo. E sim, nós mulheres, nós estamos inseridas nessa cultura, em que nós estamos sendo educadas para fazer carreira em um casamento, ser dona de casa, cuidar do lar. Veja, se eu estou sendo educada para cuidar do lar, para ser cuidadora, como, por exemplo, você viu na pandemia, os homens eles foram trabalhar, as mulheres, a maioria delas ficaram em casa. Claro, eles estavam em home office e as mulheres cuidando das questões de casa. Então a mulher, ela foi sempre educada para ser essa cuidadora, certo? Vou chegar na sua questão. Então, quando você cobra e você espera que o homem seja o provedor, é que de alguma forma eu também fui educada para não ir atrás do meu próprio dinheiro, para não ir atrás, das questões relacionadas à minha vida financeira, à minha vida profissional. Então, isso é uma questão muito cultural, em que a gente está sempre idealizando aquele homem que vai vir e vai prover. E nós somos educadas para isso. Então, a mulher ela foi educada para cuidar, para arrumar, para limpar, ela foi educada para isso. E nós estamos buscando, inclusive com esse encontro aqui, quebrar esse paradigma. É um paradigma que deixa as mulheres em depressão, que deixa as mulheres adoecidas, com crise de ansiedade, Frustradas. frustradas, porque elas não estão felizes. É, claro. Elas não estão felizes, elas estão ali fingindo
o que a sociedade gostaria. Por quê? Você finge que tem dinheiro para você comprar, você compra, você alimenta o capitalismo. Uhum. E isso você vai fingindo, tu finge que tá feliz, eu finjo também, a gente finge que tá casado. E você vê muitas pessoas, os casais, indo aos jantares, às reuniões, às igrejas, fazendo questão de mostrar que estão felizes. Inclusive, quanto mais você posta fotos com o seu parceiro, a sua parceira, quanto mais você posta fotos em redes sociais, em status, ali, a leitura da psicologia é que você está precisando afirmar aquela mentira até que ela vire verdade. Porque realmente, de tantas pessoas ver, ela começa a acreditar que estão felizes. Observe, quando vocês veem, por exemplo, muitas celebridades, uma semana atrás, antes do término, você percebe que eles estavam viajando, estavam em Maldivas, estavam nos Estados Unidos, estavam na Disney, e agora eles estão anunciando o fim do relacionamento. Então não tinha ninguém feliz, porque em uma semana para terminar, não tinha ninguém feliz. Então elas estavam ali realmente alimentando um capitalismo e alimentando uma sociedade que não tem ninguém mais infeliz, Ana. Não É, tem, é não verdade que tem. as pessoas não estão contando suas próprias E elas não dores. estão, E elas que sim. muitas vezes contam, usam isso para poder se aproximar do público e crescer com isso. E que isso entra muito na sua primeira fala desse início hoje, você falando, Guadalupe, por que as pessoas estão infelizes e não estão terminando? Por quê? Existem casos, por exemplo, em que eu estou em um relacionamento infeliz, cada um dorme em uma cama, não nos falamos, não temos diálogos, mas quando estamos no social, no público, nós estamos interagindo. Quando estamos no privado, nós não temos relacionamento. Agora, por quê? Porque eu estou com receio de desagradar a minha mãe, o meu pai, que sonhou tanto em ver uma filha casada, Que que estão sonhou. tentando cumprir expectativas alheias, colocar em cima de nós, né? Exatamente. Então, a comunidade ao qual eu frequento, por exemplo, o grupo de relacionamentos sociais e de amigos que eu frequento, eu quero mostrar às pessoas que eu tenho uma felicidade e que eu tenho um troféu. Muitas das vezes, aquele casal, aquele par, aquela esposa, aquele companheiro, está servindo só de casal, está servindo só para dizer assim, à sociedade: olha, eu estou dentro do que a sociedade espera. Olha aqui, eu casei, olha aqui, eu tenho família, olha aqui, eu tenho filhos, então eu sou uma pessoa que está dentro da normalidade, dentro do que a sociedade está esperando. Então, e eu ouço muito isso. Guadalupe, eu não vou separar, porque por causa dos meus filhos. Muito. Isso é a grande maioria. E Mas se você existe mesmo essa ilusão de que ilusão. família, e é por isso que inclusive eu tive um episódio que eu trabalhei muito isso para quebrar, em que a família tem que se constituir com papai e mamãe juntos para os filhos serem felizes. Os filhos não precisam que a relação do pai e da mãe sejam como casal. Isso é muito importante. Os filhos precisam que os pais se respeitem. E que respeitem eles como pais dos seus filhos, independente se concordam ou não. Isso é crucial que seja entendido, porque quando acontece a ruptura, principalmente de casamentos, relacionamentos Uhum. duradouros e tudo mais, eles acabam, e aí os filhos, né, ficam no meio do cabo de guerra. O que que acontece com esses pais? Eles começam a tentar puxar os filhos para ficar do lado deles e dividir. Gente, pensa que loucura a cabeça de uma criança que tem que definir quem que tá certo dentro de um relacionamento que não tem nada a ver com ele. E é por isso que existe uma lei da alienação parental, né. Quando você está percebendo que já não tem mais relacionamento afetivo com teu parceiro ou com tua parceira, já é o momento de sentar, de conversar, de falar que vocês não estão mais bem, e trabalhando já a mente daquela criança, fazendo ela entender que sim, os pais estão felizes, mesmo separando, porque eles entenderam agora que não vão estar mais juntos. Ah, o grande receio disso é que esse medo de separar faz com que os pais continuem brigando, trocando farpas entre si. Um senta na frente do outro, não conversa. E a criança ali, assistindo aquela cena todos os dias, observando ali, e aquilo vai virar um comportamento. Essa criança vai crescer, um adolescente, um adulto, vai vir para a sociedade e vai devolver tudo aquilo que ela recebeu.
E, novamente, não vai ser uma criança, um adulto em um relacionamento feliz. E, novamente, vai replicando, replicando. Aquilo vai se perpetuando. Então, é importante que você perceba. Perceba, se você não está bem com o teu companheiro, você não está bem consigo mesmo, o teu filho ele está absorvendo aquilo, vai levar para a escola, vai levar para a adolescência, e isso tem um papel importantíssimo na construção da autoestima. Com A certeza. autoestima da criança, ela começa a ser construída nesse momento, que quando ela se tornar adulto, quando ela começar a se relacionar, é aí que entra. Eu não vou me relacionar com narcisistas, eu não vou me relacionar com pessoas que me entregam apenas migalha, porque eu tive uma boa educação em casa e eu aprendi que eu tenho que estar com uma pessoa que me respeita, eu tenho que estar com uma pessoa que me deseja, com uma pessoa que me valida, com uma pessoa que admira os meus projetos, é uma pessoa que me apoia. Então, eu não Porque foi aprendi assim que isso. falaram comigo que era o amor, né. Porque pai e mãe, atenção pais e mães, vamos tratar umas situações muito importantes aqui. Primeira, eh, a gente tem uma mania, que eu sou mãe também, de se sentir culpado. Minha mãe fala: "Ser mãe é ter culpa". É, A gente fica revendo as coisas que a é, gente fez e que a gente poderia ter feito melhor, e a gente se condena por aquilo. E aí a gente vai lá e faz outra coisa errada, que é falar: "Ah, eu fiz isso porque eu te amo". Muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque às vezes a gente erra. E é bom reconhecer que a gente erra. Ensinem para os filhos de vocês que isso. faz parte errar. E que a gente erra. Para que eles entendam que tá tudo bem se errar e que eles podem consertar o que foi feito. Ensinam a coisa certa para ele. Olha, o que eu falei, talvez eu fui muito dura, ou eu estava com raiva, me desculpa, a verdade é essa. E eu tô te dizendo isso, e isso é porque eu te amo. E não aquilo que eu fiz de errado, eu fiz porque eu te amo. Não. Cuidado. A outra coisa é pensar que a gente precisa estar com alguém que a gente não está mais feliz, para que os filhos tenham uma estrutura. Existe um ditado, uma frase que a gente sempre fala, Guadalupe, lá em casa, que é assim: pais felizes fazem filhos felizes. Sim, Isso é uma regra que faz funciona de sentido. verdade. Não estou dizendo para os pais que não existe crise dentro de um relacionamento, porque existe crise, existe dias difíceis, existem brigas e discussões, faz parte. Mas toda vez que a gente se esforça para não levar isso para os nossos filhos, a gente está passando para eles uma outra ideia da vida, das relações, e até mesmo para a nossa relação entre adultos, ela se torna mais saudável. Porque o fato da gente não poder falar em qualquer lugar e o tempo todo faz a gente ter que repensar algumas coisas. Então, mais uma vez, dá a gente a oportunidade de ter decisões melhores, em pensar em situações melhores e até como conduzir aquela situação de crise tão difícil. Exatamente. Se você cresceu em um ambiente, em um lar, em que você já viu os seus pais discutindo, fazendo as pazes, um conversando com o outro, um pedindo perdão ao outro, porque, existe 2 pilares importantes. Um você já falou, que é eu orientar e é eu educar através da comunicação, da narrativa. A outra é através das ações. Se você tem em casa exemplos, porque a criança ela tá ali como uma folha em branco. Então se ela tem exemplos, ela vai se tornar um adulto que não vai ser esse adulto, se ela tem exemplos em casa, de diálogo, de perceber que o pai sim errou, que a mãe também errou e estão fazendo as pazes, ou que os pais estão terminando um relacionamento porque estão sendo sinceros uns com os outros, vai se tornar aquele adulto que vai to que vai ter maiores chances de tornar a sua companheira ou o seu companheiro mais feliz. Não vai se submeter a relacionamentos como trocas de valores, de dinheiro, porque ele aprendeu lá atrás o que são valores, ele aprendeu lá atrás o que é um relacionamento realmente saudável, ele aprendeu e ele foi educado. Então, quando a gente fala de adultos que não estão conseguindo terminar um relacionamento, de adultos que estão infelizes em um casamento de 5, 15 anos, a gente está falando daquele adulto que já foi uma criança e Sim. que já aprendeu. Então, ele está só replicando o que ele aprendeu. Então ele precisa buscar o autoconhecimento, porque na verdade a pessoa, esse casal, ele só está olhando o sintoma. Ele começa a olhar só o sintoma, que são brigas, são discussões, o outro não pode nem olhar mais para ele que já acha que é uma indireta, né, se colocar o prato de tal jeito, já acha que está fazendo uma brincadeira de mau gosto, uma ofensa. Então as pessoas começam a olhar apenas para
aquele sintoma. Ele precisa olhar para a causa. E para olhar para a causa é lá dentro. É o autoconhecimento, Ana. É muito importante você falar isso, porque aí a gente volta para todos os fins de todas as relações. Coincidentemente, há uma semana, várias amigas, mais ou menos umas 5 amigas, me procuraram com situações diferentes, mas todas rupturas. Quero me separar, terminei. E o que que acontece quando a gente está saindo de uma relação, principalmente quando a gente gosta muito de uma pessoa? Primeiro, independente se gosta ou não, sair de uma relação sempre vai ser doloroso e difícil. Você tá ali com uma relação íntima de muito tempo com alguém, onde você dorme com ela, onde você tá próximo dela, você fala muito com aquela pessoa. Entre os resquícios também que te levaram para o fim, às vezes uma rejeição, seja ela física, verbal, seja em atenção, você já tá se sentindo totalmente assim, desconfortável dentro daquela relação. E por motivos que sejam pessoais você decide sair, muitas vezes eu vejo, a pessoa quando ela sai preocupada com o outro. "Como assim, Ana, preocupada com o outro?". "Ah, ela fica sempre tentando medir o motivo pelo qual ela terminou, ela tá sempre recalculando aquele motivo, mas porque o outro falou, mas porque teve isso que o outro fez, mas e se o outro me procurar, será que eu vou conseguir manter a minha palavra de não estar mais com essa pessoa? Mas eu tô terminando porque ela não me merece", e aí fica aquela dualidade, né, terminei, mas não sei se termino. Quando começa a sair da relação, né, a gente termina, mas a gente sai depois com o tempo. E aí, eu sempre falo muito para essas pessoas o seguinte, a hora de sair de uma relação, é a hora que a gente olha para dentro, é a hora que a gente precisa olhar as nossas emoções, é a hora que eu olho como eu me sinto dentro daquilo. Como que eu posso manter um fim, ou pelo menos estar certa de que eu tomei uma decisão certa? Eu preciso pensar em como eu me sinto. Eu preciso pensar, e eu falo, não é na questão: "Ah, eu estou sendo egoísta, não pensei no outro, o outro foi muito legal pra mim", é que infelizmente é um momento de pensar em você. É o momento de pensar em você, iniciando o ano, é um momento específico, assim, para você realmente repensar o que foi que aconteceu de errado e que te fez sofrer nesse ano que passou. Quando você fala de término e o que eu devo fazer para continuar e seguir firme, primeiro a pessoa tem que olhar e entender, assim, não foi da noite para o dia que eu estou terminando com ele ou com ela. Não foi. Se pergunte assim, chegue no espelho e faça: "Eu eu terminei esse relacionamento abruptamente? Eu tive um impulso e terminei?". Não. Quando você vai ver o histórico, essa pessoa já vem sofrendo há muito tempo. Ela já vem ali se omitindo, ela já vem ali se invalidando: "Não, acho que é coisa da minha cabeça. Não, acho que eu estou inventando. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que eu estou querendo demais". Ela começa, aí ela vai vendo: "Não, não é bem isso. Realmente eu estou sofrendo. Realmente eu não estou feliz nesse relacionamento". Aí, já tentei diálogos, já tentei conversa, já tentei psicoterapia. Então, eu estou percebendo que sim, agora eu já enxerguei tudo, o mapa está na minha mão, estou com todas as peças já, eu vou terminar esse relacionamento. Quando você fala como é que eu consigo seguir em frente com a minha decisão, é entendendo que quando eu olhar para mim, que eu começar a listar 5 coisas em que me faz bem, por exemplo, aquele hobby que eu deixei que nunca mais eu fiz, fazer uma dança que eu adoro, por exemplo, fazer um autocuidado, por exemplo, com a minha pele, com o meu cabelo, com as minhas unhas, estudar aquele assunto que eu gostaria, voltar a fazer um curso, uma faculdade, um curso técnico, então fazer um teatro, um curso de Investir num inglês, novo negócio. investir em um novo negócio. Então são coisas que a libido está voltada para mim, que a energia está voltada para mim. Então, durante muito tempo, eu me anulei nesse relacionamento. Eu fui infeliz. Eu não realizei as coisas que eu gostava. Eu tentei agradar o outro. Então, agora eu preciso soltar e seguir em frente. Então, eu sempre falo assim, ó, pega as suas mãos e aperta, Ana. Aperta bastante, assim, segura muito. Não deixa sair, não. Segura. Agora solta. É delicioso, né. Olha que alívio. Solta. Solta, porque tu tá segurando uma coisa que tá te doendo, que tá te machucando, uma coisa que tem a ver com tuas crenças introjetadas lá atrás, que tem a ver com teus valores, que você precisa analisar e pensar se realmente tem a ver com os teus valores. Você precisa agora olhar para a tua saúde, porque quando você está em um relacionamento, tem muitos estudos e publicações mostrando que quando tu tá em um relacionamento, que tu não tá bem, tu tá adoecido,
deprimido, com muito cortisol, com muita adrenalina, sem dormir bem, sem se alimentar bem, sem fazer atividade física, a autoestima está lá embaixo. Então, quando você Autocuidado totalmente abandonado, né. abandonar, então quando você solta, você, sim, agora eu vou seguir, doendo, machucando. E isso é com amizades também, porque tem Sim. pessoas que têm amigas ou têm amigos que estão prejudicando ele, que estão prejudicando essa pessoa, são amigas que só olham o próprio interesse, e aí você não consegue soltar com medo de ficar só, o medo da rejeição. Só que na verdade não é uma rejeição, é uma libertação que você está tendo. Então, isso também é com amizades também tóxicas, Claro, em que verdade. você precisa refletir e pensar: "Não, eu vou me colocar em primeiro lugar. Mas como eu vou fazer isso? Com autoconhecimento. Porque lá atrás eu fui educado a agradar os outros. Lá atrás eu fui educado a não ter muitas amizades e quando ter amizades, porque é você ver aquele adolescente sozinho na sala de aula, sozinho na vida, com medo de se relacionar. Então, quando você começa a vir para a vida adulta e se relacionar com relacionamentos interpessoais, íntimos, você não tem amigos, você não tem rede de apoio. Você é sozinho. Então, como é que você consegue sair de um relacionamento se você não tem um ciclo de amizades, de apoio, se você não tem família para te apoiar? Então são pessoas que elas já vêm cavando isso há muito tempo já e hoje estourou, na verdade. Então, quando você vê muita situação de relacionamento, de pessoa que não consegue terminar, ou de pessoa que termina, mas fica sempre tendo recaída, é porque ela não tem uma rede de apoio, ela não tem uma boa amizade para confiar, ela não tem um profissional, para dar um apoio a ela, é uma pessoa sozinha. Então ela tem muito aí, aquele relacionamento se torna o centro da vida dela. Nossa. Então ela pensa: "E agora? Se eu deixar esse relacionamento, eu vou fazer o quê agora? Eu não tenho amiga, eu não consigo sair, pra uma viagem". E a gente vai trabalhando isso com a pessoa na clínica, a gente trabalha com ela, e aí chega um dia que ela faz: "Eu consegui fazer a viagem em Guadalupe", e manda fotos. "Eu consegui iniciar aquele curso que eu tanto queria de espanhol. Olha, eu consegui. Então, assim, eu queria fazer um curso de moda, eu estou fazendo agora. Olha, eu mudei de endereço, eu estou num apartamento que é mais confortável para mim". Então, quando você começa a entender que o relacionamento não pode ser O centro o de tudo. centro de tudo, aí que você consegue terminar e conseguir seguindo em frente. E Porque eu vejo terminar uma coisa curiosa, que as pessoas não estão cientes de quem elas são, da pessoa interessante que elas são. E é engraçado pelo seguinte, a pessoa às vezes tem tanta coisa para saber dela, tanta coisa para descobrir que ela seria tão feliz, mas ela tá tão envolvida naquela relação e querendo manter ou segurar aquilo. Ela não é feliz, às vezes ela não se sente desejada, ou às vezes ela não tem paz. Um grande exemplo muito comum, mulheres que já foram traídas em outras relações. A traição, mulheres e homens, né, não é, vou gerar, eu vou sim, levar isso para todas as vertentes. Traição é uma coisa que provoca dores profundas, difíceis de cicatrizar e muitas vezes sem a atenção certa, sem os cuidados certos, sem sem o tratamento certo, a gente carrega aquela bagagem. "Ah não, tá tudo certo, eu já superei, não ligo mais a pessoa, terminei, nem penso mais", mas aquilo ali fica. E nas outras relações a gente já fica com o pé um pouco mais atrás. É difícil confiar, é difícil acreditar que as pessoas não são iguais, é mais fácil generalizar tudo, todos, e o mundo traz essa perspectiva pra gente. O tempo todo que a gente sai, principalmente quando a gente tá solteira, a gente tá vendo o cara que namora uma menina que tá lá postando várias fotos no Instagram super felizes, a menina ou o cara super apaixonados, mas o respectivo tá na balada, tá, ou a moça ou o cara estão ali enganando, mentindo, saindo com alguns amigos conhecidos, de repente alguém em comum me mostra: "Olha aqui, fulano me mandando mensagem, né, olha só, hoje esses dias uma mulher casada me chamando para sair", acontece mesmo muito. E aí fica mais difícil curar essa ferida. E aí as pessoas vão levando bagagens, como se fossem malas de mudança, para as próximas relações, sobrecarregando, pegando essas relações novas e colocando-las dentro de uma caixa, como se todos os relacionamentos fossem iguais. Eles vão começar desse jeito, mas ele sempre vai acabar, no fim, assim. Porque a gente não sabe como reagir. Einstein falava uma coisa muito curiosa: é loucura você fazer sempre a mesma coisa e querer um resultado diferente.
Mas como fazer algo diferente, Guadalupe? Olha, Ana, você falou aí uma frase que realmente a gente ouve muito enquanto psicólogo, é o seguinte: "Ah, vou começar esse relacionamento, só que eu já sei como é que vai terminar. Ah, vou me relacionar com essa mulher, mas eu já sei o que ela vai fazer, certo? É, eu vou tentar esse novo relacionamento, só que eu já sei como é o final dele". Então a gente ouve muito isso aí que você falou. Já entra sabendo até o tempo que vai ter, né, de Exato, duração do relacionamento, sim, do começo, meio e fim. é, Tive vários amigos assim. exatamente. Agora, por que isso acontece? Veja bem, se eu já estou entendendo e prospectando lá na frente que vai terminar dessa forma, isso é neurolinguística pura. O meu cérebro, ele acredita nisso e ele vai começar a enviar comandos e comportamentos para que eu haja de certa forma que termine daquele jeito. É uma resposta da neurolinguista. Da terapia cognitivo-comportamental, que tem a ver muito com as crenças arraigadas. Então, eu tenho uma crença de que mulher é dessa forma e não vai mudar. Por quê? Porque, por exemplo, ah, tem situações em que a pessoa, o pai dela era uma pessoa que traía muito a mãe, então ela se torna o quê? Quando ela vai conhecer uma pessoa, ela sempre vai achar que também vão trair ela, porque ela cresceu vendo aquilo dentro de casa. Ou como você mesma falou, ah, eu já passei por uma traição, então vai ser de novo do mesmo jeito. Então, se eu tô achando que a pessoa vai me trair, eu já começo de alguma forma a ficar desinteressado. Eu já começo não viver aquele relacionamento Não se em entregar. totalidade, exatamente, não me entregar. Aí a pessoa realmente ela vai olhar e vai entregar aquilo que você quer. Então, como você disse, o trauma que eu passei de uma traição, de um relacionamento passado, eu não tenho que botar dentro de uma caixa. Eu tenho que trabalhar situação por situação, gatilho por gatilho, daquela traição, mexer naquela ferida que vai doer, mexer naquela ferida, entender, me recuperar e seguir em frente. E entender que o ser humano ele não vai repetir da mesma forma se eu me comportar diferente. Então, por exemplo, as pessoas elas sempre falam: ah, dedo podre, eu tenho dedo podre. Não, você não tem um dedo podre. Você está com um comportamento repetitivo, disfuncional, que você aprendeu lá atrás, ou na tua adolescência, ou no primeiro relacionamento. Inclusive, tem pesquisas que falam muito que o primeiro relacionamento, ou a primeira relação íntima que você teve com a pessoa, é ela que vai servir de modelo para você internalizar aquele modelo e aquela crença para os outros relacionamentos. Então, muitas das vezes, a primeira situação que tu passou, que te prejudicou, que foi uma traição, tu tá com ela guardada, até porque o cérebro, por sobrevivência, ele vai deixar aquilo ali armazenado para te proteger. E você vai ficar usando aquilo ali como uma referência para os outros relacionamentos. Então, você precisa sentar, buscar lá dentro na tua causa, lá dentro de você, curar aquela ferida da traição, porque tem muita gente que acha, Ana, que a traição tem a ver com ela. Ou seja, a pessoa que me traiu, a pessoa, eu começo a achar que tem a ver comigo. E a traição não tem a ver comigo. A traição tem a ver com a outra pessoa que traiu. Porque ela, de alguma forma, estava com a autoestima baixa, ela, de alguma forma, ela não tinha um caráter. Então, aí, isso detona a minha autoestima. Muitas vezes ela não tá nem envolvida no Não tá nem relacionamento. envolvida. E aí eu fico com essa ferida, carregando uma ferida que não é minha, carregando uma dor, um peso que não é meu, que uma pessoa chegou na minha vida e despejou em mim. Então eu preciso trabalhar, colocar isso para fora e entender, sim. Então, a pessoa que me traiu não é porque eu sou feia, não é porque eu não beijo bem, não é porque eu não sou uma pessoa que me relaciona bem, não é isso, não é sobre mim. Ó, como muda tudo, eu já sigo leve para os próximos relacionamentos e não vou ficar com esses fantasmas para os próximos relacionamentos. Existe uma questão que eu acho que é importante a gente sinalizar para todas essas pessoas, né, que estão se curando desse momento, que é sobre observar as pessoas. "Ah, eu tenho medo que alguém me traia". Em primeiro lugar, a gente precisa se livrar do medo, porque senão a gente vai repetir. A É, gente realmente atrai persegue, nossos maiores medos, de persegue. fato. Então, o primeiro ponto é trabalhar esse medo em mim. Não há como evitar. Se eu me relacionar com alguém que tem realmente esse perfil, ela vai fazer. Não há o que fazer. Exato. Então, a questão é realmente abrir mão desse medo e estar disposto a viver e se proporcionar o melhor.
Porque é assim que a gente acerta, é assim que a gente encontra as pessoas que não fazem. E como saber se uma pessoa faz ou não? Se ela tiver um bom papo e ela for um bom namorado, um bom marido que me dá isso, me dá aquilo, as pessoas dão sinais. Aos poucos e bem sutil, mas a gente tem condições e a gente consegue perceber. O problema é a mentira que a gente conta pra gente. Não, mas ele me disse isso, Acho que mas ele fez aquilo. A gente precisa observar as atitudes e acreditar na nossa intuição. Isso dentro e na hora de sair de uma relação. Porque o que que acontece também quando há ruptura de relações, e acontece muito? Às vezes a mulher já tá, o homem já tá numa relação, homem principalmente também, porque a mulher é muito boa pra mentir. Eles estão dentro de uma relação que tá rolando uma traição e ele já percebeu, ou ela já percebeu que tá acontecendo algo errado. E aí ela toma um ato de coragem de tomar uma atitude sobre aquilo. E dar um limite, que seja um fim, que seja um tempo, que seja, poxa, colocar a pessoa na parede, "Espera aí, que é isso aqui que você tá fazendo? Isso aqui tá errado. Meu sistema límbico apitou aqui, Sim, alarme. Espera aí, tá sim, errado, não é isso aqui, isso tá". sim. E aí eu vou tomar uma atitude e a pessoa vai lá e olha pra você e fala: "Você tá ficando louco? Você tá ficando louca? Você agora tá ficando neurótica", e começa a colocar a sua própria intuição contra você. Como se você tivesse errado de pensar aquilo, a ponto de você se questionar: "Será que eu estou espera aí, deixa eu rever minha atitude, porque, poxa, mas ele fez isso, não, mas eu continuo sentindo que está errado". Poxa, acredita na sua intuição, se respeita, seja injusta, erra, se precisar erra com o outro, mas não erra com você. Se o seu sistema está te contando que não é justo, que não está certo, para e escuta. Seja injusto se você estiver sendo injusto e pague esse preço, não tá tudo bem. Você precisa ouvir o que está acontecendo dentro de você. Mesmo que você esteja errado, há algo em você que grita socorro. Talvez aquele relacionamento não te faz bem, aquela pessoa não te traz paz. Talvez ela não está fazendo nada de mal para você, mas de alguma maneira ela não traz paz para você. E a segurança de um relacionamento não é responsabilidade de um só. Sim, a gente tem que ser seguro sobre nós, mas o outro também tem que nos mostrar segurança, tem que mostrar que está com a gente, tem que assumir aquela relação, tem que ter uma posição correta e coerente. Se ela não está tendo uma posição coerente, faz todo sentido sentir insegurança. E se você não está tendo paz com essa relação, se a pessoa de fato está ou não está fazendo, não importa mais. Já o sentimento que te coloca em alarde de que aquilo não te traz paz é motivo suficiente para colocar uma pausa e falar: peraí, eu mereço ser ouvida. É. Ana, você me fez pensar, eh, existe uma comunicação chamada comunicação detetive. Eu, eu vou explicar melhor. Comunicação detetive é quando você está em um relacionamento tóxico, em que a pessoa, ela fala com você bem por migalhas. Ela solta aqui um comentário, um pedaço de uma situação, outro exemplo assim, e você fica ali durante o dia. Mas ele quis me dizer o que com isso? Mas será que na hora que eu fui então a pessoa começa a levantar teorias, conjecturar coisas, fica pensando o dia inteiro como um detetive. O que seria conjecturar? Conjecturar, ela fica, pegando pedaços de realidades, ela fica pegando Brincando pedaço. com verdade e mentira. Sim, exatamente. Então, você quando convive com uma pessoa, como você mesma disse, que não é clara com você, que fica fazendo com que você se sinta louca, que fica fazendo com que você se sinta uma pessoa que realmente não diz coisa com coisa, quando você convive com pessoas assim, você começa a ficar com muita ansiedade, começa a ficar com autoestima baixa, porque você começa a desconfiar de você mesmo, como você mesma disse. Então, por quê? Porque eu estou convivendo com uma pessoa que tem uma comunicação que eu tenho que virar um detetive. Não, não. Eu preciso ter um relacionamento em que a pessoa sente comigo e dê exemplos e fale claramente, seja genuíno, converse comigo, que faça eu entender, que argumente comigo. Não ela ficar soltando, não, mas naquele, talvez. Foi, você disse. A pessoa fica, mas será que ele falou mesmo? Mas será que ela disse? Não, eu acho que eu estou inventando coisas. Não, eu acho que é coisa da minha cabeça. Você começa a realmente enlouquecer. Então é o quê? A pessoa te faz enlouquecer para te chamar
de de louca. louca. E aí, depois de tanto que você se questionou sobre aquilo se é verdade ou não, você começa a acreditar. E É, não ouve mais o seu é, sistema límbico te avisando. Você é, não consegue é. mais ter conexão do que é verdade e o que não é. Porque tantas vezes ele me provou que eu estava errada. Existem duas questões. Sim, existem as pessoas que vão ajudar a gente a crescer e que às vezes vão confrontar a gente dentro de situações que a gente precisa se questionar. Mas é importante que a gente pense sobre os nossos atos. Mas toda vez, se a gente está sempre errado, se a gente está. Gente, a gente tem o nosso tempo. Ainda que eu precise mudar muito, ninguém no mundo tem o direito de fazer isso com a gente. Ninguém no mundo tem o direito de invadir quem nós somos e querer mudar a gente à força. Isso não existe. Então, que a gente seja capaz, olha, isso está me ferindo, está me causando danos comigo mesma, com minha própria relação, onde eu não consigo me escutar. Porque tudo é uma questão de tempo. Até mesmo quando a gente entra na terapia, a gente tem um processo em que, por um tempo, o psicólogo te mostra. Aí você nega. Não, mas não foi por isso, não foi por aquilo, é porque a gente não está pronto para ver. E isso precisa ser respeitado. Sim, o nome disso, eu vou denominar isso de oportunidade. Ana, muitas das vezes é preciso eu passar por um relacionamento desse e pegar isso como uma oportunidade para me conhecer, para me entender por que que eu estou em um relacionamento em que eu não consigo sair se a pessoa me faz infeliz. Essa é a grande pergunta. Então eu posso pegar este sofrimento, este relacionamento que não está me fazendo feliz, ao invés de ficar me maldizendo, me lamentando, culpando Deus, culpando as pessoas, falando que não sei quem é feliz e eu não sou, ao invés de eu olhar para fora, eu vou olhar para dentro e pensar, isso é uma oportunidade para eu me conhecer. Eu vou pegar isso e vou levar para um bom profissional do comportamento humano e vou sentar com ele e sim, quero entender o porquê que eu não consigo sair desse relacionamento se eu não tenho um dia de paz. Se eu só tenho paz quando essa pessoa está na frente dos outros, para mostrar aos outros que nós somos felizes. Toda vez que eu me sentir desconfortável com uma coisa, eu devo me sentir culpada? Se Não, você está dentro de uma relação que você, toda vez que você se sente desconfortável e sinaliza, a outra pessoa faz você se sentir culpada, amigo ou amiga, corre, sai daí. Ninguém merece estar no lugar onde você não tem o direito de se posicionar. Todo mundo dentro de uma relação tem uma posição e um lugar, e ele precisa ser bom lugar, um lugar confortável. Às vezes, é claro, dentro de todas as relações, a gente vai precisar se ajustar, vai ter sim a parte de entrega, de ceder também, mas quando se torna algo que você não é feliz, onde você não tem paz, onde você não dorme mais, você não consegue comer ou come excessivamente, onde você não se sente confortável com você mesmo, porque você não se sente confortável para sinalizar as suas situações. Sai daí. Por que você tá aí? boa pergunta. Por que que você está aí? Vamos, a leitura da psicologia. Veja bem, eu já vi muitas pessoas para romper um relacionamento desse, porque são relacionamentos muitas das vezes, Ana, de 5, 15, 20 anos. Nem Nossa, de um ano, é não. muito mais difícil. Né? Isso, então tem pessoas que para romper um relacionamento desse, ela precisa romper com um ciclo de amizades, Uhum. ela precisa romper com a família, com as tias, com os primos, com os pais. Por quê? Porque quando você vai ver o histórico familiar dessa pessoa, as tias lá são infelizes, os tios lá estão infelizes, os pais dela estão infelizes, cada um dormindo num quarto, sem se relacionar. As primas estão também infelizes e postando fotos. Então, para eu conseguir sair desse submundo, né, desse emaranhado, eu vou ter que cortar, porque quando eu vou fazer isso, vão dizer assim: mas Ana, por que você terminou esse É relacionamento? normal. Ele é tão bom com você, ele paga as suas contas. Mas Ana, ele paga o seu cartão de crédito. Ana, ele leva os seus filhos na por que você fez isso? Então, a própria família, o ciclo que você está inserido, não vai te apoiar. E é verdade. E quando se trata de uma separação de muito tempo, 90% não apoia. Não A apoia. gente faz tudo sozinho. Eu me separei do pai do meu filho, eu tinha Sim. 10 anos de relacionamento. Nossa. Eu saí de casa, eu não tinha onde morar, minhas roupas ficavam dentro de sacos de lixo.
Eu fiquei 5 meses, inclusive grávida, morando na sala da casa da minha avó. E teve uma obra, eu dormi no meio do entulho. Eu passei Ana, por várias situações onde eu não tive apoio. E eu vejo isso hoje com amigos em comuns que querem sair das não tem. relações e eles sabem, nossa, sair daqui vai ser ter que deixar tudo para trás. Mas recomeçar é uma É grande libertador. oportunidade. É libertador. É libertador. Recomece com o que é seu, com a sua identidade. Porque, em linhas gerais, você casou com aquela pessoa que seus pais aprovaram. Uhum. Você casou com aquela pessoa que seus pais. É como era na época do coronelismo. Como era, Ana? Ah, Os pais escolhiam. isso, escolhiam. Escolhiam. Hoje é mais velado. Hoje é assim: você leva uma pessoa para casa, Arrasou. às vezes tá só conhecendo. Aquele pai, aquela mãe, é esse. Aprovei. E aí você, muitas das vezes, se deixa encantar pela aprovação e o aval daqueles pais e casa e não é nem feliz. E você casa, não sabe nem o que é casamento também. Não tem escola, não tem Não é? faculdade, ninguém explica, não Não vem com é? manual. Não vem com manual. Você casa sem saber o que é casamento, sem se conhecer, porque nunca se tocou. Você nunca se tocou, porque o menino ele é orientado desde os 12 anos a se Uhum. tocar. O menino é. Sim. A menina, você nem se tocou, Ela não você sabe nem, nem o que ela gosta. É você nem sabe o que fato. você gosta, você nem sabe sentir prazer. E aí você começa naquele relacionamento, e aí o cara percebe que você é muito fria, aí ele vai procurar outra, vai culpar você, a culpa é sua que eu lhe traí. Não, a culpa é tua, cara, que tu não tem caráter. Né? Porque você não sentou junto com sua companheira para tentar entender onde é que ela gosta, como é que ela gosta. Não. De madrugada, a companheira muitas das vezes dormindo, tu vai lá, futuca, quer apenas fazer do teu jeito. Entende? Então, assim, muitas das vezes o cara não senta com a sua companheira para entender qual é a hora que você gosta, como é que você gosta. Vamos tentar encontrar aqui um meio termo pra gente realmente sentir prazer juntos. Não, o cara vai apenas fazer do jeito dele. Ele acha que um casamento é isso, que a vida íntima de um casal é isso, do jeito dele. Muitas das vezes, quando a mulher quer falar da forma com que ela gosta, ele não gosta de ouvir isso, porque ele tá achando que é uma mulher promíscua, que tá sabendo demais. Então, assim, a gente precisa repensar muitas coisas, desde o casamento, desde o namoro, e principalmente, se eu estou permitindo que tenha alguém na minha vida me envelhecendo, porque, Ana, sofrimento de relacionamento é o que mais te envelhece. Tem, Acaba com a tem gente. amigas que a gente olha, gente do céu, O que está que é que tá acontecendo? acontecendo? E parece que envelheceu 15, 20 anos. Quando você vai ver, é um relacionamento triste que ela tá vivendo. É o cara que bate a porta, que chuta a porta. É o cara que, quando ela fala, chama ela de louca. Ou quando ela comenta alguma coisa, faz uma ironia do que ela comentou. Entende? É um cara que ela tá. Que essa mulher está casada, ou esse homem está casado, que tem filhos. E que você percebe que o teu companheiro ou que tua companheira maltrata aquela criança na tua frente. Se eu permito que o meu companheiro maltrate um filho meu na minha frente, eu estou dizendo a ele o seguinte: olha, eu não tenho valor, Eu não eu posso te não proteger. isso, eu não tenho importância, entende? E o companheiro está vendo que eu sou uma pessoa permissiva e ele vai começar a realmente montar, e a criança vai aprendendo realmente. Eu não tenho valor, eu não mereço ser amada, eu não mereço ser apoiado. Que se a minha mãe está vendo eu sofrer e meu pai está fazendo eu sofrer, e essa criança novamente vai se tornar um adolescente, vai crescer e vai se tornar um adulto que vai fazer o outro sofrer. Porque você só vai dar aquilo que você recebeu. Se você não recebeu amor, se você não foi nutrido de toque, de afeto, você não vai dar. Não tem como você dar aquilo que você não recebeu. A não ser que a gente ressignifique tudo, né? Ressignificar tudo. Então eu preciso sentar hoje, por exemplo, hoje, ah, hoje de manhã, você deu um bom dia, deu um abraço ao seu parceiro, à sua parceira, o seu companheiro, a sua companheira, você deu um abraço e no final do dia, como é que funciona? Vocês sentam, conversam e quando tem um problema, é um atacando o outro ou vocês vão sentar e dizer, olha, a gente tem isso aqui e essa possibilidade, a gente pode tentar, É né? ótimo você falar isso sobre discussões e resolver problemas, porque um relacionamento saudável, ele não procura um culpado. Na verdade, ele vê e sinaliza: olha, como eu me sinto sobre certa situação e o que que a gente pode fazer sobre isso. Exatamente. Significa que todas as vezes a gente vai entrar no consenso? Não. E essa é a parte difícil da relação.
Porque às vezes é muito importante para mim e o outro não consegue entender. Para a gente É, ter um bom relacionamento, em primeiro lugar, a gente precisa se trabalhar, porque a gente vai precisar enfrentar situações onde a gente vai precisar de mudança. É um é. fato. E mudar não é fácil, mas é possível. E não só isso. A partir do momento, quando a gente leva em consideração a necessidade do outro, também sem se anular, sem se colocar em uma situação onde Isso. você se agride com isso, onde você fere seus valores, onde você se sente verdadeiramente invadido. E tá tudo Uhum. bem, quer dizer, não faça, né? Mas tá tudo bem você avaliar, e quando você chega a essa avaliação, e não, tudo bem, é uma coisa que eu não gostaria de fazer, porque eu não gosto dessa situação, eu não me sinto habituada, porém, tá, eu posso aprender a fazer porque eu gosto dessa pessoa e é importante para ela. Isso é um relacionamento, que é necessário diálogo, é necessário cuidado, é necessário tato, é necessário presentear. Empatia. Empatia, é necessário Isso, olhar nos olhos, isso. ouvir. Tem um livro muito legal que se chama 5 Linguagens do Amor. Muito bom ele. É, Ele é um livro que ele ensina muito a gente a entender como o outro se entende amado, mas principalmente como a gente se entende amado. Como que eu posso falar para uma pessoa o que é importante para mim se nem eu sei? exatamente. Isso é matemática. Matemática básica, porque eu não sou muito boa de matemática. Matemática básica. Estou em um relacionamento. Então, uma vez faz aquilo que eu gosto, outra vez faz aquilo que você gosta. Uma vez faz aquilo que eu gosto. E aí, porque não vai dar para fazer tudo que um quer e tudo que o outro quer, mas eu vejo relacionamentos que é só o que o parceiro quer. É só o que ele Sempre quer. tem um que tá Isso, final ali de dominando semana, mais as coisas. isso, final de semana vamos para tal lugar, o outro final de semana vamos fazer isso, vamos pintar a sala desse jeito, vamos para tal lugar. Então, assim, é só do jeito de uma pessoa. Essa matemática não está E fechando. maldita seja a mania que a gente tem de achar que sabe o que é bom para o outro. Exatamente, A gente não tá dentro da exatamente. pessoa para saber. Tem a história do miolo do pão e da casca do pão. Hum. 20 anos de casado, a mulher adorava aquele companheiro dela, adorava demais ele, e ela achava, na mente dela, que a parte mais importante do pãozinho francês, daquele pãozinho, era o miolo. Aí ela fazia o quê? Todo dia de manhã, no de jejum, ela passava manteiga naquele miolo e entregava ao companheiro. Ela estava achando que estava entregando o melhor do pão para ele. Depois de 20 anos, e aí ela pensou assim: poxa, eu vou agora trocar, eu vou agora usar o miolo para mim. Ela pegou e passou manteiga na casca do pão e entregou agora para ele. Aí ele falou: "Nossa, eu esperei tanto tempo pela casca do pão. Eu acho a parte mais saborosa e crocante é a casca do pão". Então é aquilo que você falou, a pessoa acha que sabe o que é bom para o outro. Não, senta e pergunta. O que faltou foi só uma Senta, pergunta, só né. uma pergunta: "Como é que você gosta?". "Ah, eu gosto do miolo". "Então vamos fazer assim? Hoje eu como o miolo, amanhã você come a casca. E vamos Vamos revezando". revezando, E claro. isso é para tudo. "Ah, eu gosto de dormir desse lado da cama. E você?". "Eu gosto de dormir desse". Com o ar-condicionado ligado. "Então vamos fazer assim? Vamos programar ele, desliga em tal hora, e você vai para esse lado". Então, tudo é negociando. Sim, Mas o que que acontece, Ana? Muitas das vezes eu permito o outro fazer tudo o que ele gosta. Por exemplo, eu fui educada a agradar todo mundo. Eu fui educada que eu tenho que calar, que eu tenho que ser boazinha. Então eu estou o tempo inteiro deixando o outro lá decidir. Eu estou o tempo inteiro, isso no começo, que tem paixão ali no início, a gente não quer perder a pessoa, do meio para o fim, eu já começo a ficar com o copo cheio, saturada já. E o outro não está sabendo. Porque eu eduquei o outro no relacionamento, eu eduquei a ele que sim, faça do seu modo, que eu estou aqui para ser passiva. E aí vai chegar um momento que eu não estou mais aguentando aquilo, que aquele já o copo encheu. Quando eu vou explodir, a pessoa não está entendendo nada. Por quê? Não teve diálogo. Porque com aquilo que você falou, eu não tive empoderamento, eu não tive posicionamento, eu não soube me comunicar, falar, colocar para fora aquilo que está me incomodando. que é uma coisa libertadora e faz a gente crescer, né. Entender, ouvir o que que acontece. Outra coisa que você estava falando também, que era muito interessante, você falou sobre dormir em quartos separados. Relacionamento é combinado.
A gente precisa sempre avaliar dentro de uma relação o que funciona. É. Então, às vezes, num relacionamento, um dos dois ronca. Por causa do ronco, E não existe, dá pra dormir junto existe, toda noite. existe. Tá, eu gosto de dormir de conchinha, ok, a gente pode combinar que alguns dias eu vou dormir num quarto, você Isso, dorme no outro, depois a gente dorme junto, isso, tá tudo bem. Isso não sim. significa que o relacionamento não tá bom, mas o que a gente precisa avaliar é como um todo, e principalmente se avalia dentro desse relacionamento. Será que você também está tendo um bom comportamento? Será que o seu comportamento está sendo É, conivente para que você tenha um bom relacionamento? é. E se não, cheguei à conclusão de que eu não sou feliz, não quero mais estar aqui, está me doendo, está me fazendo mal, eu não consigo seguir com os meus projetos, eu não consigo pensar em mim. Tudo bem, dá um tempo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês que é crucial. Antes de decidir sair de uma relação, pense em você. Olha para você. Encontra as respostas do lado de fora, do lado de dentro. Como assim do lado de fora para o lado de dentro? Para você entender o que acontece do lado de fora, primeiro é necessário entender o lado de dentro. Como eu me sinto sobre aquilo. Se às vezes o caso é apenas transformar algumas questões dentro de mim. É me posicionar sobre as coisas que eu quero, é ir aonde eu quero, é fazer as coisas que eu quero e deixa o seu parceiro reagir às suas mudanças. Talvez você tenha uma boa surpresa. Talvez não seja necessária a ruptura. Talvez seja. Tudo bem. Mas aí você vai estar mais disposto a arcar com essas decisões, porque agora eu sei de fato o que eu quero. É interessante, essa sua fala, ela tá me fazendo refletir aqui a seguinte situação: incomodou, doeu, é teu. Então, quando você vai comunicar a outra pessoa que está convivendo com você, que você: "Não quero mais, dia de domingo ir com você assistir você jogar bola", um exemplo. Você quer falar isso para o outro: não quero mais, aos sábados ir fazer supermercado em tal bairro, quero ir em outro". Quando você comunica algo que você não gosta, e o outro não sabe receber, e o outro se incomoda, é dele. Deixa ele levar para casa, que é dele. A gente só vai se incomodar com aquilo realmente que é nosso. E eu preciso dar nomes, então eu preciso me chatear em algumas vezes. Eu preciso ficar com raiva em Ah, algumas é vezes. verdade. Eu preciso ficar triste em algumas vezes para que eu possa nomear, para que eu possa endereçar, para que eu possa entender e mapear essas emoções, porque eu só vou me conhecer através se eu nomear as emoções. Hoje de manhã eu fiquei triste, foi naquela hora da reunião eu tive raiva, foi quando a Ana falou aquilo eu fiquei desconfortável, naquele momento eu não quis. Então assim, todas essas emoções que você está sentindo, se for raiva, se for tristeza, vai nomeando elas, que já é um autoconhecimento para você. Aí se você ficou triste, se eu fiquei triste, Ana, com algo que você me falou, eu preciso não concordar, mas te dá o direito sim, de você se posicionar e você falar. Então se eu fiquei triste, aquilo ressoou já, aquilo ali já mexeu com alguma ferida minha, então eu vou pegar aquilo, é meu, vou acolher e vou levar para minha psicoterapia e lá eu vou trabalhar isso. Eu não vou ficar aqui rebatendo: "Não, Ana, mas eu não concordo". "Mas como assim naquele dia?". "Mas você", eu não vou ficar assim rebatendo, Mas você sabe porque uma coisa que acontece muito dentro das relações? As pessoas vão aguentando e aceitando aquilo por tempos. Vou aguentando, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, até que de repente eu não suporto mais fazer. Agora não existe negociação. é, Olha a loucura, às vezes é importante para o outro. Então, será que eu posso ir às vezes? Tá, às vezes eu consigo ir. Faça isso, isso desde já. "Ai, eu não sou isso. fã". Pô, você não é fã? Respeita. "Olha, eu não vou toda vez, porque não é a coisa que eu mais gosto". Tem nada de errado em dizer não. Você não tá Perfeito. agredindo o outro. Eu sei que é importante pra você, mas não é a coisa que eu mais amo. Eu te acompanho, sim, às vezes, mas nem sempre, porque não é o que eu mais gosto. Respeita isso também do outro, porque é importante até para que você tenha, já que é importante pra você, para que você às vezes tenha, porque senão chega uma hora que a pessoa se anula completamente daquilo, não tem mais o que fazer, e aí a relação vai se destruindo aos poucos. E verdade seja dita, quando a gente chega no fim de uma relação, onde não há mais energia para doar sobre os sacrifícios que a gente já fez, sobre as conversas que a gente já teve, quando você chega numa relação onde você não suporta ouvir o outro também não suporta te escutar, é hora de repensar. É hora de repensar, porque chega em um momento em que você não elogia mais o outro, você não celebra mais aquilo que o outro fez, você não admira mais o outro. Então seja honesto consigo, seja honesto consigo. E não tem nada pior do que estar dentro de uma relação onde outra pessoa não quer estar com a gente.
Que lugar é esse que a gente está se colocando, colocando os outros, que a gente não quer mais estar ali e está deixando o outro se perceber e viver essa relação e só um tentando buscar e resgatar aquela relação que a gente não está disposta a colocar. Não existe nenhum tipo de consideração pela essa outra pessoa. Que seja a hora de dizer: olha, realmente eu não sou mais uma boa pessoa para você. É. Você foi ótimo para mim e talvez por amor e respeito a isso que a gente viveu, é a hora da gente parar para que eu não te machuque mais. Até porque nós não somos os mesmos de 5, 10 anos atrás. Nós não somos os mesmos de 20 anos atrás. A gente vai sempre mudando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai mudando a forma de se comunicar, o estilo de se vestir, o estilo de pensar, gostos, a gente vai mudando. Então, se eu vou mudando essas questões, dirá também no relacionamento. Então, será que você está permitindo o outro? Você está dando abertura para o outro ser sincero com você? Será que, de alguma forma, você está sendo uma pessoa acessível? Porque às vezes o outro está querendo te falar, querendo dialogar com você, e você, de alguma forma, está sempre falando que não tem tempo para conversar, que você está de cara Fugindo, fechada, né? fugindo exatamente. Vamos sentar e vamos entrar em um acordo. Vamos pensar aqui o que pode ser melhor para a gente. Até assim, esquecendo essa questão de casamento, de namoro, como seres humanos. Seres humanos que somos, que podemos respeitar a mim mesmo e respeitar você, no seu melhor, o que eu posso fazer por você. Eu vi um caso de um jogador, ele falou que se separou da esposa e tudo que ele tinha, ele passou para ela. Tudo que ele tinha, era milhões. Ele falou assim: olha, daqui para frente eu consigo recuperar. E ela foi uma excelente esposa, excelente mãe, ela foi uma companheira, ela me ajudou muito. Então a gente tem que parar e quebrar essa ideia estapafúrdia de a gente achar que para terminar um relacionamento tem que ser com a briga. Tem pessoa que acha que terminar um relacionamento tem que ser um bloqueando o outro, um sem falar com o outro. Um Não, com ódio do com ódio do outro. outro. Você pode. Sejam capazes de entrar com a mesma elegância e Sim, com o mesmo empatia que você sair com a sim. mesma empatia e elegância que você entrou. Exatamente. Então, assim, não tá mais feliz, não vai culpar o outro não, são questões tuas mesmo, Sim. que não tá te motivando, são questões, individuais suas. Então, senta com a pessoa, porque pode se tornar um relacionamento saudável, não vai ficar mágoas, não vai ficar rancores, e eu vejo muito isso na nossa cultura. As pessoas acreditam que para terminar um relacionamento tem que ser uma briga muito feia, com Com um motivo muito drástico. exatamente, Relações têm que acabar é. porque uma coisa horrível aconteceu. É, Para se justificar para quem mesmo? Isso? exatamente. Eu não entendi. Eu acho que é importante isso, a gente levar esses valores de é tão bonito quando a gente termina com respeito. É lindo Quando a gente demais, é senta e saudável. considera o sentimento do outro e o nosso e fala: "Olha, realmente a gente chegou num ponto em que não dá para nós 2, ou não dá para mim, ou não dá para você, ou alguém aqui não tá feliz". E o relacionamento, ele não é só para fazer a gente feliz, a gente também vai crescer, vai ter uma série de situações para viver, mas jamais deve ser para a gente ser infeliz. A gente jamais deve ficar dentro de um relacionamento infeliz por anos, insatisfeito por anos, se sentindo sufocado, se sentindo preso, sem dar conta de dar para o outro o que a gente também deve entregar, que é o nosso melhor. Então, se não está sendo esse momento, é hora de sentar com muito respeito e desatar esses nós. Existem outras relações lindíssimas que um relacionamento pode levar. Ele pode evoluir de várias maneiras. Uma bela amizade não pode virar um amor? Um Pode, casal? Por que pode, um casal não pode ser um bom amigo? Podem ser bons pode. amigos. Tudo bem, talvez não dê para ser bons amigos, mas termina com Sim, respeito, sim. sabe? Termina, poxa, foi bom enquanto durou, quando não foi mais bom, acabou e cada um para o seu lado. E se respeita, respeita a sua nova fase, a vida continua. Tem tanta coisa boa pra gente viver, pra gente descobrir. E às vezes a gente tá tão preso naquela realidade que É, a gente conhece, que é, a gente não se libera pra conhecer outras coisas incríveis sim. que tem pela frente, né? Aí fica culpando o outro. Não, porque foi ele. Não, porque ela naquele dia. Não, nunca mais eu vou perdoar. Não, eu não quero nem saber. Eu quero que se ferre. Eu quero que, né, que sofra. Eu quero que realmente. Não. Não, gente. Aquilo que a gente deseja para o outro, volta pra gente. Quando você fica preso a energias negativas, a tua vida não cresce, não deslancha, não avança. Então você pode sim, ó, realmente, tô chateado, gosto muito de você,
não queria terminar, mas vou respeitar, sim, a tua decisão. Pronto. Inclusive ensina em casa, educa teus filhos em casa, quando um coleguinha, uma coleguinha, um irmão ou irmão não quiser algo, para tu trabalhar a frustração daquela criança, ela entender que o outro sim, não tá ali Direito de para não querer. agradar exatamente. E é importante que a gente também seja livre para frustrar os outros. Não estou dizendo para você decepcionar as pessoas, mas não leva com você a necessidade de agradar, porque é uma Pesado. responsabilidade tão É pesada. muito pesado. É. E ser livre, livre para viver sua realidade, para descobrir quem você é, mas principalmente para ser uma pessoa melhor para outras pessoas também. Mas a gente só vai ser bom para os outros quando a gente é bom pra gente. A gente se respeita, a gente começa a entender. Quando eu trabalho, quando eu luto pelo que é meu, eu entendo o valor do dinheiro do outro. Eu entendo o esforço que o outro tem. Talvez o outro tenha muito mais do que eu e possa. Como foi que a gente começou o programa falando das mulheres e dos homens que começam a se relacionar com pessoas com poder aquisitivo muito alto, muito além do nosso, que podem proporcionar coisas Uhum. boas. Lembre-se que você também pode conquistar suas próprias coisas. Sim, usufrua sim, aproveita o que a pessoa está querendo te dar, entrega o seu melhor também. Não é a única coisa boa que a gente pode dar para alguém. É algo sedutor, sim, mas a gente também pode entregar carinho, a gente também pode entregar cuidado. Olha, fazer uma comida gostosa para quem sabe cozinhar, arrumar uma cama, poxa, cuidar de alguém quando tá doente, quando tá precisando de alguma coisa, ter o cuidado de levar um copo d'água para essa pessoa. São pequenos gestos que demonstram carinho, que demonstram o que a gente sente, que são tão importantes quanto um bom lugar para se ir, um presente para se dar. E às vezes a gente É. se apega à medida dessas coisas e esquece que a gente tem outras coisas incríveis para oferecer. Sim. Mas a gente só descobre isso quando a gente entende quem a gente é e tudo que a gente tem, principalmente valoriza esse lugar. Sim. Guadalupe, você é brilhante. Eu amo receber você aqui, porque você sempre traz tanta informação rica, histórias e coisas que deixam a gente reflexivo, mas principalmente faz a gente crescer. Muito Obrigada. obrigada por essa entrevista, por sua presença, por sua generosidade com tudo isso. Espero que você venha mais vezes, você vai vir, né? Aham, A gente aham. sabe. E Sim. eu agradeço todos vocês por estarem aqui, pelo tempo que vocês deixaram e cederam pra gente para conhecer um pouco mais. Espero que esse conteúdo também faça para vocês diferença, seja significativo no momento de mudança da vida de vocês. Se vocês estão passando por alguma ruptura, por algum momento na vida que vocês precisam tomar uma decisão muito importante, tomara que tudo isso que a gente tenha dito sirva para ajudar vocês a tomarem boas decisões e principalmente a se acolherem. Guadalupe, você quer deixar um recado também? O recado que eu quero deixar é para que, quando você fala de ruptura, busque ser melhor. Não ser melhor do que o outro, do que a outra pessoa, do que o teu vizinho, do que o teu colega de trabalho. Busque ser melhor do que a tua versão anterior. Busque ser melhor do que ontem. E quando eu falo de ser melhor, você quer ganhar mais dinheiro, não é para competir com o teu colega que ganha mais ou com alguém que é amigo seu que ganha mais. Não, não é isso. Ganha mais porque eu quero ganhar mais, porque é importante para mim realizar os meus sonhos. Ah, eu quero realizar a minha parte física, eu quero, por exemplo, perder peso. Não para eu ser mais magra do que tal personagem, tal atriz ou tal pessoa. Eu quero ser melhor para mim, com mais saúde do que ontem. Então busquem ser melhor do que as versões anteriores de vocês. Fato maravilhoso. E a gente deixa vocês por aqui agora. Espero vocês no próximo episódio. Olha, se você gostou, comenta pra mim o que você achou do programa. Deixa algumas perguntas pra gente fazer uma próxima entrevista. Você volta, Volto Guadalupe? A sim. gente faz uma nova entrevista. Deixa aqui pra gente o que você queria saber sobre isso. O que você pensou, se tem alguma situação que você queria dividir. Divide, compartilha, ativa o sininho, aproveita, tá bom? E a gente encontra nas próximas entrevistas. Um beijo pra vocês. Obrigada por terem vindo.